Mais um dia quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazendo o pão do céu, uma palavra de Deus para o seu coração e para a sua alma. Como disse o próprio Jesus, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hoje, a leitura vamos meditar no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 18, versículo 20 e 21, que está escrito assim: Disse mais o Senhor, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado tanto e o seu pecado tem se agravado de tal maneira que descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde ao clamor que é vindo até mim, se não, sabê-lo-ei. Ontem, no Pão do Céu de ontem, eu falei de quantos brasileiros existem na nossa nação, a quantidade tanto de católicos como evangélicos, e eu vou dar duas informações bem interessantes que a gente não dá nenhuma importância, porque faz parte do nosso dia a dia e a gente não percebe a importância que essas coisas têm para nós, porque a gente já está acostumado. A primeira máquina refrigeradora que foi construída no ano de 1856 por um australiano chamado James Harrison. Aí mais para frente, em 7 de dezembro de 1926, dois criadores, Carl Mutters e Balthasar von Platter, dois suecos que construíram a primeira geladeira. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, Jesus falou assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, como se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser pisado pelos homens e ser lançado fora. Esta palavra é dirigida somente para quem é discípulo de Jesus e que tem ele como seu único e suficiente Salvador. Como nós lemos na leitura aqui, que o pecado de Sodoma e Gomorra agravou tanto que subiu às narinas de Deus, e Deus desceu do céu para ver se de fato era verídico aquilo que tinha chegado aos olhos de Deus. Antes do freezer ou da geladeira, se utilizava muito sal para conservar os alimentos, para evitar que a carne apodrecesse. É tanto que existe a carne de charque ou a carne de sol. Antes da geladeira, era isso que usava para conservar não só a carne, mas outro tipo de alimento, mas principalmente a carne. E Jesus dizendo para aqueles que diz que são dele, que nós temos que ser o quê? Sal. Porque esse mundo está podre aos
narinas de Deus. As ações que a humanidade está fazendo cheira mal, está podre. É tanto que nós estamos aqui anunciando a graça, se arrependa, volte para Deus enquanto há tempo. É tanto que no capítulo 19 de Gênesis, e o versículo 4 e 5 está escrito assim: entretanto, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa de Sodoma, desde o moço até o mais velho, todo o povo, de todos os lados. Clamaram a Ló e lhe perguntaram: onde estão os homens que vieram e entraram à noite na tua casa? Traze-nos cá, fora, para que nós o conheçamos. Ou seja, o pecado de Sodoma e Gomorra chegou ao ponto de que eles não só fazer relações de homem com homem, mulher com mulher, bestialismo, zoofilia, que é sexo com animais. Quando Deus manda os anjos lá, a Bíblia está dizendo que todos os moradores, desde o jovem mais novo até o homem mais velho daquela cidade, se ajuntou na casa de Ló porque queria fazer sexo com os anjos. E em Judas capítulo 1, que Judas só tem um capítulo, versículo 5 a 7 está dizendo assim, está escrito assim: querendo lembrar-vos, se bem que já estáis ciente de tudo, uma vez por toda, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele o tem reservado para prisões eternas e a escuridão, para o juízo do grande dia. Versículo 7. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se prostituído como aqueles, e indo após outra carne, foram postas como exemplo, sobrevindo a pena do fogo eterno. Como o tempo aqui, o vídeo é curto, não pode passar dos 10 minutos, leia o capítulo 18 e o 19, apenas 2 capítulos de Gênesis, para você ver a história de Sodoma e Gomorra, e por eles praticar o homossexualismo, o lesbianismo, né, o bestialismo, né, a zoofilia, que é o sexo com animais. Deus desceu do céu e quando os anjos visitam, eles querem praticar sexo com os anjos. E a Bíblia diz que quando eles entraram, que queriam pegar Ló, os anjos pegam Ló, põem para dentro de casa e ferem aqueles homens de cegueira, e eles não conseguiram encontrar a porta. E Deus manda dar um recado para Ló, para sair da cidade, porque Deus ia descer fogo do céu para destruir a cidade. A arqueologia moderna tem comprovado que Sodoma e Gomorra existiu, que a mulher de Ló olhou para trás, se transformou numa estátua de sal porque amou o mundo, aquilo no que ambiente que ela vivia. Ou seja, a nossa responsabilidade como cristão de ser sal, de evitar a condenação. Ou seja, a responsabilidade do cristão, o privilégio e a responsabilidade de ser sal neste mundo podre, com as nossas ações, palavras e atitudes. O povo tem que ver Deus na nossa vida. E assim como Ló saiu de Sodoma, e a Bíblia diz que só foi Ló sair de Sodoma, Deus manda fogo e enxofre do céu, porque eles praticavam tais coisas, e até hoje o Mar Morto, né? Hoje não se gera vida, agora que está começando a surgir a vida. Então, se você está nesta prática, estamos aqui pregando o Evangelho. Sodoma e Gomorra ficou como exemplo para aqueles que praticam tais coisas. E estamos aqui pregando, converta-se, arrependa-se, volte-se para Deus. Você foi vítima de abuso quando criança, pelo seu parente, por uma pessoa, não importa. O que importa é você se arrepender e voltar para Deus, que Ele é poderoso para te perdoar e te libertar dessa prática abominável, que assim morrendo você não vai para o céu.